Você teria coragem de nadar em um lago onde uma aranha gigante do tamanho de uma roda de carro te espera nas profundezas? Por décadas, essa foi a imagem que os cientistas e o mundo tinham da Megaracne. Uma criatura assustadora, com pernas longas, carapaça grossa e presas prontas para agarrar qualquer coisa que se movesse. Um monstro que parece ter saído diretamente de um pesadelo. A descoberta aconteceu em 1980, na Argentina. Um paleontólogo chamado Mario Huniken encontrou um fóssil incrivelmente bem preservado, diferente de tudo que já tinha visto. Ele parecia ter o corpo segmentado, patas articuladas, uma estrutura parecida com uma teia óssea. Tudo levava a crer que aquilo era uma aranha, mas não uma aranha comum. Era, segundo ele, a maior aranha que já caminhou sobre a Terra. O nome? Megaracne. Literalmente, grande aranha. E esse nome por si só já dava arrepios. O fóssil foi estudado, fotografado, divulgado. A ideia de uma aranha jurássica, do tamanho de um prato, se espalhou pelo mundo. Livros de ciência colocaram sua imagem entre as mais assustadoras da pré-história. Documentários exploraram sua possível forma de ataque, comportamento, até sua teia mortal. Mas havia um problema. Ninguém conseguia encontrar outro fóssil parecido. Por anos, a Megaracne foi um mistério isolado, um monstro solitário da era carbonífera, há cerca de 300 milhões de anos, que parecia não ter parentes, nem evolução clara. Até que algo inesperado aconteceu. Em 2005, um novo fóssil foi descoberto, e dessa vez era mais completo. Quando os pesquisadores analisaram com mais detalhes, perceberam que havia algo errado, muito errado. A estrutura do corpo não batia com a de uma aranha. As articulações estavam em posições estranhas, e o mais importante, não havia evidência de quelíceras, aquelas garras frontais típicas das aranhas. Em vez disso, havia algo mais parecido com pinças. Foi então que tudo virou de cabeça para baixo. A Megaracne, na verdade, não era uma aranha. Era um tipo de euriptérido, um escorpião do mar, um predador aquático que nadava por lagos e pântanos, com garras afiadas e carapaça rígida, um parente distante dos caranguejos ferradura e dos escorpiões modernos. A ilusão era compreensível. O fóssil estava achatado e incompleto, e naquela época, técnicas de análise como tomografia e modelagem 3D ainda não eram tão precisas quanto hoje. Mas mesmo depois da correção, a Megaracne continuava sendo uma criatura impressionante. Ela media cerca de 50 centímetros, tinha um corpo largo, ovalado, adaptado para deslizar em águas turvas. Suas patas dianteiras se curvavam para frente, em forma de ganchos, perfeitos para capturar presas. E mesmo sem veneno ou teias, ela era rápida, ágil e letal. Imagina mergulhar num lago raso e sentir uma coisa dessas agarrar seu pé, puxando com força, com garras afiadas, debaixo da lama. Um susto que ninguém esquece. E acredite, no Carbonífero, esse tipo de encontro era mais comum do que você imagina. Naquela época, o planeta era radicalmente diferente. Florestas densas de samambaias gigantes cobriam o mundo. O ar era úmido e rico em oxigênio. Isso permitia que insetos e artrópodes crescessem além do que vemos hoje. Libélulas com 1 metro de envergadura, centopeias gigantes e, claro, escorpiões do mar como a Megaracne. Essas criaturas viviam em lagos rasos, pântanos e áreas costeiras. Muitas eram predadoras, se alimentando de peixes, pequenos invertebrados e qualquer coisa que se movesse de forma descuidada. Eram rápidas, silenciosas e brutais. A Megaracne é um lembrete poderoso de como nossa compreensão da história evolui. Durante 25 anos, ela foi considerada a maior aranha já descoberta. Entrou para enciclopédias, foi representada em ilustrações aterrorizantes e causou pesadelos em milhares de crianças ao redor do mundo. E mesmo depois de revelarem sua verdadeira identidade, o nome continuou.
Megaracne, um título que ela nunca mereceu, mas que, de certa forma, fez justiça à sua aparência assustadora. Talvez o mais curioso nessa história nem seja a criatura em si, mas o que ela revela sobre nós. Como nossos medos moldam nossa visão da ciência. Como um pequeno erro pode se transformar em um mito. E como, mesmo nos tempos modernos, ainda há espaço para o desconhecido, para o mistério, para o terror real, escondido nas rochas, esperando ser redescoberto. A Megaracne pode não ser uma aranha, mas é, sem dúvida, uma das criaturas mais intrigantes e mal compreendidas da era pré-histórica.